Boa noite, pessoal. Bem-vindos à edição número 70 do Meetup de Data Science e Machine Learning do Nubank. Se você está aqui a primeira vez, não conhece o Meetup é um evento que a gente faz mensalmente, ele já acontece há mais de 6 anos, é um evento gratuito, é um evento que o Nubank faz para a comunidade de dados, para a gente conseguir ter um espaço para compartilhar e aprender conteúdos novos de ciência de dados, machine learning, carreira, e a gente sempre busca trazer temas que sejam interessantes para pessoas que estão começando, por exemplo, o tema de hoje, mas também temas mais avançados que interessem a quem já está há mais tempo na carreira de ciência de dados. Fazer também uma autodescrição. Também, se você não sabe o que é uma autodescrição, é uma forma da gente tornar os nossos eventos mais inclusivos, uma forma da gente conseguir descrever a nossa imagem e deixar o conteúdo para que ele possa ser entendido melhor para pessoas cegas ou com baixa visão, que a gente consegue descrever, essas pessoas possivelmente vão estar acompanhando só pelo áudio. Então, eu sou um homem branco, eu estou visível do busto para cima, eu estou utilizando uma camisa preta com o logotipo do Nubank, estou utilizando uma pulseira preta, um anel de compromisso, um óculos preto, eu tenho a barba rala e a cabeça raspada. Eu sou cientista de dados aqui no Nubank, e por fim, ao meu fundo aqui, eu tenho um fundo roxo do Nubank, escrito Building Nu. Legal. E um último aviso também é que o evento ele fica gravado e ele vai lá para o nosso canal do YouTube, Building Nu. E para hoje a gente vai ter uma roda de conversa com nossos convidados super especiais aqui, o Iago, a Mariana, o Matheus e a Letícia, para a gente conversar um pouquinho sobre como iniciar na carreira de ciência de dados. Mas antes, eu queria passar a palavra para uma outra convidada especial que a gente tem, que é a Mariana, que ela é do nosso time de recrutamento. Então, Mariana, se você quiser falar. Boa, muito obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Mariana, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, com cabelo na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos arredondado com haste escura, uma blusa branca e um casaco preto por cima. Eu faço parte do time de recrutamento de Data Science aqui do Nubank. Inclusive, sou uma das pessoas que estou participando da organização do processo seletivo de estágio que a gente lançou na semana passada. Eu vou ficar aqui no chat respondendo as principais perguntas que aparecerem sobre esse tema. E se vocês tiverem qualquer dúvida mais específica sobre o processo de estágio, enfim, as etapas, as vagas, eu super recomendo que vocês entrem amanhã também no webinar que a gente vai fazer, também às 7 horas. Eu vou mandar o link de inscrição aqui no chat. Então é isso, muito obrigada e bora nessa. Boa. Então, para a gente começar a nossa roda de conversa, eu vou colocar uma apresentação aqui para os nossos convidados se apresentarem rapidinho. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu acredito que o primeiro a se apresentar, então, é o Iago. Então, Iago, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Me autodescrevendo, eu sou um homem pardo, cabelo crespo, médio, preto. Uso uma barba média também, preta. Uso óculos. E estou vestindo uma camiseta preta lisa, né? No meu fundo, é um fundo roxo, né, do Nubank, escrito Building Nu, mesmo fundo do Vitor. E entrando aqui para a minha apresentação, né? Eu sou engenheiro de Machine Learning no Nubank. Eu comecei aqui em janeiro desse ano, né? Então, praticamente um novinho. Eu sou da cidade de Santos, né? Litoral de São Paulo, cidade aí do Charlie Brown, do time do Santos, mas eu não sou santista, que causa surpresa para muita gente. Eu sou corintiano. E atualmente eu moro em São Paulo, né? Eu vim para cá por conta da faculdade, né? Eu cursei letras na USP, né? Com habilitação em português e linguística. Antes disso eu fiz curso técnico, né? Em informática na ETEC de Santos. E aí, como hobby, eu gosto bastante de esportes não muito comuns aqui no Brasil. Então já joguei
beisebol, né? Essa foto aí minha jogando beisebol na praia. Também já joguei roller derby. E em relação né, eu comecei na Juristec, que é uma legal tech, né, uma startup voltada aí para a área jurídica. Lá eu trabalhei com um chatbot deles na área de conteúdo, né? Por conta aí da minha formação. Mas aí lá mesmo eu já comecei a ter ali um pouco mais de contato com o lado mais técnico, né? E depois eu fui para a DP6, uma consultoria de marketing digital. Lá eu trabalhei como business analyst e depois migrei para ciência de dados, né, a partir de um programa, né, de capacitação dentro da própria DP6. E aí, lá dentro da DP6, né, eu descobri aí a área de engenharia de machine learning, né, e que era que eu vi que era o que eu gostava realmente, era o que eu mais me agradava. E aí eu então eu mudei aqui para o Nubank, né, no começo do ano, como eu falei. E cá estou, espero poder contribuir aqui com o nosso bate-papo. Participei muito como espectador, então estou bem animado de estar aqui do outro lado agora. Boa, obrigado pela apresentação, Iago. Eu vou passar agora para Letícia. Letícia, se quiser se apresentar aqui. Oi, boa noite para todo mundo que está aqui. Agradeço muito o convite, o espaço. Me descrevendo, eu estou visível do busto para cima, eu sou uma mulher branca e estou vestindo uma camiseta branca com uma jaqueta jeans. Eu tenho cabelo comprido, castanho escuro e ao meu fundo tem uma parede branca com uma janela à direita. Vou me apresentar um pouquinho, então eu sou a Letícia, sou cientista de dados sênior hoje, sou filha da Aparecida e do Luiz Roberto, pessoas incríveis que são os meus pais. Sou formada em comunicação social, então iniciei minha carreira, na verdade, atuando como jornalista. Estagiei ali na editora Caras em 2015 e acabei sendo efetivada como repórter. Trabalhei aí 4 anos no segmento de revistas, fazendo reportagens para diferentes títulos. Boa parte desse tempo em revistas populares. E a revista que eu trabalhava mais para o final aí desse tempo na imprensa acabou fechando as portas e eu acabei sendo ali realocada para o time de marketing. Foi quando eu tive contato, então, com as primeiras bases de dados. Sempre gostei muito de investigar, foi por isso que eu virei jornalista, então dados me interessou bastante. Uma outra forma de investigação, né? Ao invés de entrevistar pessoas, eu entrevistava planilhas, que são bem menos objetivas, então eu gostei bastante. E acabei migrando de carreira em 2019, na pandemia. Consegui ali meu primeiro emprego como júnior em uma consultoria de TI, a GAVB, que foi o lugar que me treinou e me formou como profissional. A GAVB foi adquirida pelo Grupo Boticário, então tive a oportunidade aí também de conhecer e contribuir com essa empresa do Bote. E há quase um ano eu vim para a AFA Educacional, onde eu estou até hoje, atuando aí no segmento de educação e medicina. Como vocês podem ver, eu adoro uma terra e uma água, então uma das minhas grandes paixões hoje é o surf e todo esse contato com a natureza que ele proporciona. E eu também me envolvi muito em trabalho voluntário, dos mais diversos possíveis. Mais recentemente me aproximei bastante da agroecologia e todo esse trabalho com educação, com alimentação, com horta. O meu parceiro de vida trabalha com isso e a gente está, sempre que pode, implementando hortas nos mais diferentes cenários, principalmente os vulneráveis. Então, dizer que eu sou a louca das plantas ficou pouco. Hoje tomou uma outra proporção, todo esse plantar e esse colher. Então, esse é um pouquinho de mim, a gente vai conversar mais aí. Boa, muito legal, Letícia. Bom, passando então para Mariana. Mariana, se quiser se apresentar, agora o Olá, slide é seu. obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Santana, sou cientista de dados aqui no Nubank, sou uma mulher negra de cabelos cacheados até o ombro, estou utilizando uma blusa preta com um cordãozinho, e ao fundo eu tenho uma imagem roxa aqui onde está escrito Building Nu. Sou nascida e criada em Niterói, no Rio de Janeiro.
Gosto muito, como dá para ver, eu gosto de fazer trilhas, cachoeira, viajar. Sou flamenguista de coração. É, Agora eu vou falar um pouquinho mais de como eu comecei. Eu me graduei em engenharia de produção e atualmente estou terminando meu mestrado em engenharia de produção na UFRJ. O foco do meu mestrado é pesquisa operacional, que é uma área que aplica modelos matemáticos para auxiliar na tomada de decisões. E foi aí que eu comecei a programar. Aprendi a lógica de programação. No mestrado, eu podia fazer outras disciplinas que não estavam na minha grade. Foi aí que eu fiz ciência de dados básico. E quando a gente fala ciência de dados, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é machine learning, inteligência artificial. Para mim é muito mais do que isso. É qualquer coisa que a gente consiga extrair informações valiosas a partir de dados. E também pode ser a partir de um modelo mais sofisticado ou uma coisa mais simples, como uma exploração de dados. E depois dessa matéria, eu comecei a estudar, a fazer cursos e aprimorar mesmo o meu conhecimento. Comecei trabalhando na Globo com um modelo de recomendação, que é basicamente um problema que tem intuito de identificar associações entre os registros. Por exemplo, se o consumidor assiste o programa tal, ele vai assistir qual outro programa. Outro também exemplo muito clássico é se a cliente consumidor compra cinto e bolsa, ele tem a regra de associação que ele vai comprar sapato. E hoje eu estou no Nubank como na área de CXP, que é Customer Excellence Platform, que são os canais de interação com o cliente, que é chat, e-mail e fone. A gente tenta extrair do que o cliente mandou para a gente, entender o motivo pelo qual ele entrou em contato e mandar o cliente para uma fila específica, especializada, né, com o que ele quer. E é basicamente isso. Boa, muito legal, Mariana. Passar aqui para nossa última apresentação, que é a do Matheus. Matheus, palavra sua. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou me descrever aqui então rapidinho. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, tô com a barba por fazer e ao meu fundo você consegue ver meu quarto, mas eu dei uma desfocada na imagem para não dá para ver um pouquinho da bagunça. Eu nasci no Rio e me mudei para São Paulo quando era pequeno. Eu morava em Pinheiros e mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos eu descobri, estudei em escola brasileira, nunca ninguém na minha família tinha estudado fora, nada disso. Mas quando eu tinha uns 17 anos eu descobri essa possibilidade de você estudar fora, fazer tua graduação fora, muito pela rede da Fundação Estudar, uma organização, uma ONG bem conhecida. E aí peguei essa oportunidade, apliquei e consegui fazer minha graduação. Nessa primeira foto aí é a universidade que eu fiz a graduação. Eu me formei em matemática e economia. Lá você consegue fazer 2 diplomas ao mesmo tempo. E eu queria muito fazer um doutorado em economia. Esse era o meu objetivo. Os meus maiores heróis eram sempre economistas. Assim, eu achava que isso ia ajudar a mudar o Brasil, a melhorar o mundo, assim. E no meu último ano eu falei, cara, quer saber? Eu não quero ficar escrevendo paper, não quero ficar fazendo isso. Quero tentar fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui para consultoria, que é um ótimo lugar se você não sabe o que você quer fazer. Consultoria, nossa, é maravilhoso, porque você vai fazer tudo. E em consultoria eu dei muita sorte. Antes de passar para consultoria, eu botei aqui o Stata, foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. É uma linguagem que só economista usa. É horrível, não usem. Mas foi ali que eu aprendi a lógica de programação. Bom, eu fui para consultoria. Em consultoria, os primeiros 3 meses foram muito legais. Eu adorei. Me deram um projeto que eu nem sabia o que era machine learning, mesmo tendo feito matemática. Eu nunca tinha visto nada muito aplicado assim. E eu tive que programar uma floresta aleatória, né, uma random forest, e achei aquilo muito maneiro e falei, caramba, acho que isso aqui é muito da hora. Que eu posso fazer que eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes, sabe? E aí eu descobri essa carreira de cientista de dados e acabei vendo que, pô, isso aqui é bem mais legal do que consultoria, deixa eu fazer isso aqui.
E aí eu mudei para uma outra empresa, que é a Wildlife, tá ali, é uma startup brasileira, e fiquei lá por alguns meses, até que eu fui aprovado no mestrado. Eu estava tentando fazer os dois, né, aplicar para o mestrado e trabalhar. E aí, quando eu recebi a oportunidade, eu fui aprovado aqui em Stanford. Quando eu recebi a oportunidade, eu falei, cara, acho que eu tenho que ir, vamos lá, vai ser uma aventura. E vim para cá. E aqui eu comecei em setembro, já estou aqui terminando meu primeiro ano essa semana. E essa é a minha história. E aqui eu coloquei uma fotinho de uma corrida que eu fiz. Eu comecei a fazer isso ano passado, e esse ano eu terminei a minha primeira maratona. E aqui embaixo é a fotinho do Stack Overflow, que é o meu melhor amigo de programação. Responde todas as minhas dúvidas. É isso. Boa, Matheus. Acho que o Stack Overflow também é um dos meus melhores amigos para programar. Boa, então acho que é muito interessante que vocês quatro têm trajetórias bem diferentes, assim, que vocês conseguiram chegar mais ou menos chegaram com contato com ciência de dados. Então eu acho super interessante ver que vocês seguiram caminhos bem, bem diferentes. Então, bom, para a gente começar a nossa roda de conversa, também eu acho que um lembrete, eu acho que o Marcelo acabou mandando aqui no chat, mas, pessoal, se vocês também tiverem alguma dúvida, algum tópico para a gente ir discutindo na roda de conversa, podem mandar aqui no Q&A do Zoom, tá? Se vocês mandarem no chat, pode ser que a gente perca ali, vai subindo as mensagens. Então, bom, para a primeira pergunta, eu acho que alguns de vocês já responderam um pouco, mas eu queria entender um pouquinho qual foi a grande motivação para vocês pensarem que, putz, é ciência de dados realmente que eu quero, não é algo que só é interesse, mas eu quero seguir uma carreira disso, assim. Bom, aí eu acho que Vou acho que a Letícia vai começar, né? Acho que eu contei um pouquinho, né? Eu gosto muito de investigar. Meu sonho de criança era ser detetive, acabei virando jornalista, mas aí encontrei na ciência de dados uma outra forma de continuar investigando e respondendo problemas. Eu estava um pouco frustrada com a carreira na imprensa, queria migrar para a tecnologia de alguma forma, que eu vi que tinha bastante perspectiva nesse sentido. E comecei ali primeiro entendendo o que dentro de dados me atraía mais, né? Eram muitos cargos, muitas opções de engenharia, análise, enfim. Então, eu pesquisei bastante cada uma delas e me interessei muito por ciência, por ter toda essa parte de criação de modelos, né? E de olhar para o futuro. Então, me pareceu uma área muito criativa, além de analítica, né? Então, isso me motivou bastante aí também. Boa, eu tava pensando que, por exemplo, a preparação de vocês foi bem diferente. Aí eu acho que até vale a pergunta, por exemplo, para o Matheus e para Mariana, que os dois estão fazendo ou fizeram mestrado. O quanto disso vocês sentem que tem esse clima de tipo, porque eu vejo muitas pessoas que fazem mestrado e acabam migrando para a carreira de ciência de dados. Vocês sentiram mais ou menos isso porque pessoas também já estavam ali? Vocês acham que é necessário também fazer um mestrado para ser um bom cientista de dados? Também Letícia e Iago, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso. Não, não acho necessário você fazer um mestrado para você virar cientista de dados. Eu acho que hoje tem muitos bons cursos que você consegue você se aprimorar bastante, porque no meu mestrado, eu tive uma matéria que era ciência de dados básica. Então, foi realmente bem básico, e depois eu pesquisei alguns livros, cursos que também aconselho muito, que eu gosto, que é o Data Camp, que é uma plataforma de cursos de ciência de dados, tem vários, estatística, álgebra. Então, foi aí que depois do mestrado, eu acho que foi depois, mas na minha opinião, sim, foi depois do mestrado que eu comecei assim, a me apaixonar mais por ciência de dados. Então, fora do mestrado, tem muita coisa legal, muita coisa legal. Não acho que é necessário uma pós-graduação. Se você quiser, tem um sonho, mas eu acho que para você começar, você não precisa.
Eu concordo com a Mariana. Acho que não é necessário fazer um mestrado para você virar cientista de dados. Inclusive, quando eu decidi ir para o mestrado, foi uma das coisas que eu estava pensando. Tipo, pô, eu vou ficar 2 anos fora do mercado de trabalho, sendo que eu já conseguiria virar um cientista de dados no Brasil só com a minha graduação. Ao mesmo tempo, eu acho que para algumas vagas, algumas posições específicas, faz muito sentido ter uma pós-graduação. Acho que não é a maioria, mas acho que para algumas vagas, especialmente mais de pesquisa, faz sentido. Acho que essas posições, eu acho que são posições que eu vejo que existem muito no Meta, inclusive, onde você tá fazendo seu estágio, mas eu vejo muito na Microsoft, né, em vez de Data Scientist, eu acho que é Research Data Scientist, né, que é aquele cargo focado em pesquisar novos modelos e tá a par com a academia, né? Um pouco como a Letícia falou, assim, tem muitas vagas diferentes, né? Então acaba que cada empresa faz o quadro de funcionários que eles querem. Mas aqui nos Estados Unidos eu vejo bastante gente com pós-graduação indo para essa área de Research Science ou Applied Science, na Amazon também chama Applied Scientist. E em startups, normalmente, Research Science ou até Machine Learning Engineering, que é o cara que ele não só consegue fazer essa parte de Data Science, mas ele também tem uma parte de software e especializado em inteligência artificial. Boa. Também, eu acho que vocês, no caso, estavam na academia e a gente também tem outro caso aqui, que é o do Iago e da Letícia, que eles fizeram faculdades que não são de exatas e acabaram migrando. E aí, eu acho que até vale eu contar um pouquinho da experiência de vocês, Iago, Letícia, se quiserem compartilhar, de se é necessário, se vocês acham que é possível fazer essa transição de uma carreira não técnica, uma carreira não de exatas, engenharia, economia, para a parte de ciência de dados, o que vocês, pela experiência de vocês, observaram? Bem, assim, do que eu observei, né, muitas vagas elas acabam pedindo ali como pré-requisito uma formação em exatas, né? Então, talvez para essas vagas possa acabar, né, atrapalhando um pouco a questão da formação, mas particularmente assim nos processos seletivos que eu participei, isso nunca foi, a minha formação nunca foi vista assim negativamente. Inclusive até aqui no processo do Nubank isso foi citado como um ponto positivo dessa questão, né, de uma formação mais diversa, né? E eu vejo aqui dentro do time, né, que tem pessoas com as mais variadas formações e mesmo em outras empresas, né? Eu acho que tem bastante gente, assim, de letras, pessoas da biologia, até porque tem a parte de bioestatística, né? Então, já tem esse pé ali mais próximo na carreira de dados. Então, pessoas, por exemplo, da área de sociais, que também já tem algumas linhas ali de pesquisa também voltadas mais para vivo. Então, eu acredito que não é assim, não vai assim, impedir, né, o ingresso de uma pessoa em ciência de dados, se ela não tiver essa formação em exatas. Talvez nesses casos específicos de vagas que peçam ali, tenham essa exigência, pode acabar afunilando um pouco mais as opções, mas em relação assim ao dia a dia ali do trabalho, né, assim, eu vejo que é muito importante ter esse conhecimento de exatas, então ter a base matemática, cálculo, álgebra linear, a parte de estatística, obviamente, né? Isso é muito importante, é fundamental, porque você tem que saber o que você está fazendo, mas, né, acho que um ponto que até a Mariana comentou, né, que a gente tem muitas fontes, né,
de estudo hoje em dia. Então, tem o Coursera, até mesmo no YouTube tem cursos de universidades renomadas que tem como, então, a gente ir atrás desses conhecimentos, né? Não só, né, por esse caminho tradicional, né, que seria de ir para a faculdade, fazer ali 4 ou 5 anos de graduação, né? Então, mesmo com essa formação fora da área de exatas, é totalmente possível ser um cientista de dados ou então ir para a engenharia de machine learning. Eu concordo com o Iago, eu acho que não é preciso essa formação em exatas. Eu já participei de vários processos seletivos, inclusive, que as empresas procuravam ativamente por uma formação em comum, então isso foi visto como muito positivo. Eu não só não vim de exatas, como não via nada relacionado à matemática desde colegial, então era realmente um distanciamento muito grande, que, claro, eu tive que correr atrás com muito estudo e cursos e vídeos, mas no fim do dia eu também tinha algo ali para oferecer que era interessante, que é justamente essa facilidade com comunicação, né? Então, enquanto a minha base ali de programação e matemática podia estar sendo formada e treinada pela empresa ao longo dos projetos e do meu início como júnior, eu conseguia, por outro lado, conversar muito bem com o cliente, entender a dor dele, traduzir isso para o time, levar o que o time tinha construído de volta para a área, enfim, e fazer essa ponte, essa intermediação com muita tranquilidade. E acho que não se restringe só a humanas, né? Como o Iago falou, eu conheci biólogos que se tornaram excelentes cientistas de dados, que já tinham todo esse background, né, em estatística, em teste de hipótese, e tem todo esse nicho aí dentro da ciência que é muito conectado com biológicas, né? Então, pessoalmente, acho que tem muito espaço aí para as mais diferentes áreas. Boa. Eu acho super interessante quando tem uma pessoa que não está nesse ciclo só de exatas e consegue trazer, tipo, um ponto de vista bem diferente do que a gente está, principalmente para, às vezes, modelar o problema e ter uma visão diferente do que a gente costuma ter na hora de definir, por exemplo, a variável de target ali do modelo. Uma pessoa que realmente sabe, por exemplo, do que a gente está modelando a fundo. Boa. Acho que uma coisa que, talvez, uma pergunta que o Matheus esteja mais familiar no mestrado dele, mas a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ela está com bastante voto, então por isso que eu vou fazer ela agora, que é quais ferramentas estatísticas, e no caso não só para o Matheus, mas todos vocês, se vocês também quiserem compartilhar, quais ferramentas estatísticas um cientista de dados júnior deve dominar. Então, por exemplo, o que vocês acham que deveria, em termos de estatística, o que a pessoa deveria dominar? Uma nova fatorial, MANOVA, e aqui tem alguns testes, então Kruskal-Wallis, e quais são os conhecimentos, que vocês acham? Eu não sei isso aí, então não vou nem falar. que são mais necessários. Bom, a gente pode começar por você, Matheus. Tá, eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? Porque, primeiro que o cientista de dados ele não faz só estatística, né? Ele acaba fazendo muitas outras coisas, inclusive coisas que não tem nada a ver com matemática. Sobre esses testes que você falou especificamente, eu não conheço. Nunca nem ouvi falar desse teste. Então, acho que não, tipo, eu não focaria numa coisa tão específica assim, sabe? O que eu vi bastante de entrevistas de recrutamento, normalmente o que as empresas exigem é teste de hipótese, como a Letícia falou, é super importante. Não só você conseguir entender qual que é o framework, né, de um teste de hipótese, o que você está fazendo, mas conseguir explicar, tipo, o que é um valor P, o que é erro tipo 1, erro tipo 2. Acho que isso tem que estar bem a fundo mesmo. Regressão, modelo linear, acho que isso foi uma coisa que na entrevista da Meta eles me fizeram ir muito, muito a fundo, assim, explicar os detalhes de função de custo, de uma regressão logística. Então, acho que isso muitas empresas exigem bastante, para você entender bem. Vocês querem complementar? Acho que essas duas coisas acho que são muito importantes. Com certeza tem mais coisas, mas eu estou tentando pensar aqui.
Acho que um ponto também além desses que o Matheus falou, que eu concordo totalmente, principalmente assim, essa base de estatística descritiva para você poder fazer uma boa análise de dados, isso é muito importante, porque para você fazer um modelo, você tem que conhecer aqueles dados que você está utilizando, né? E acho que uma família de modelos aí que também está ganhando cada vez mais popularidade, né? São os gradient boostings. Então, tanto XGBoosting, LGBM, né? Todos esses modelos aí de árvores com boosting, eles estão sendo cada vez mais utilizados, né? Não só em competições, que nem o Kaggle, mas no dia a dia, né? No trabalho. Então, é bom já conhecer esses modelos, né? Eu acho que nesse caso aí, como a pergunta era pensando, né, em uma pessoa júnior, né? Tal, não sei realmente uma familiaridade com eles. Eu acho que um ponto que acho que é bem importante, na verdade, que eu lembro é que acho que estatística é um universo à parte, além do universo de machine learning. Então, se a gente for se aprofundar em tudo, tipo, sua preparação acho que vai durar 15 anos. Então, eu acho que tem muito isso. É meio que uma armadilha, né? De você, às vezes, também. Eu até senti um pouco disso quando eu estava me preparando para ser um cientista de dados, que é ter sempre um pouquinho de síndrome de impostor, assim, de achar que nunca tá bom o suficiente e nunca sei o suficiente das coisas. Mas só que acho que isso é muito sutil, né? Você saber o ponto de corte ali para você falar assim, não, agora chega de, chega de preparação, deixa eu colocar a mão na massa, né? E até um ponto que eu tenho um pouco de curiosidade é quanto tempo mais ou menos vocês se prepararam desde tomar a decisão que gosto de ciência de dados, tenho interesse nisso, até vocês começarem a prestar processos seletivos, começarem a pensar numa carreira mesmo de ciência de dados. Aí, por exemplo, a Mariana, você tava no mestrado, né? Quanto tempo mais ou menos você demorou para se preparar, tudo, até começar a prestar os processos seletivos? Perfeito. Eu entrei para o mestrado, foi no mestrado que eu conheci a ciência de dados, e logo em seguida eu comecei a me preparar, eu demorei mais ou menos 6 meses a um ano. Quando eu comecei 6 meses, eu comecei a procurar emprego na área de ciência de dados, e foi aí que eu comecei na Globo. Foi de 6 meses a um ano, assim. Mas eu já estava pronta dentro dos 6 meses. Uma coisa também que estava vendo aqui nas perguntas, que eu achei bem interessante, eu criei um objetivo, ponto. Eu botei um objetivo do que eu queria. Construir um plano de estudo também, que eu acho que é essencial para todo mundo. Uma autoavaliação também, do que a gente precisa conhecer e entender em que ponto nós estamos. O quão zerado de alguma habilidade a gente está. Por exemplo, eu acho que todo mundo aqui da ciência de dados, eu sempre vou falar assim, Python, uma linguagem Python, mas pelo menos aprender uma linguagem, que eu acho que em primeiro lugar a gente aprende uma lógica de programação, primeiro. Depois a gente consegue colocar em outras linguagens, mas aprender uma lógica de programação e desenvolver. A minha dica é focar também muito nas teorias, como a gente está falando, mas não tanto assim como tipo, muito a fundo em estatística. A gente precisa em estatística, a gente explora os dados, a gente tem estatística, mas não é muito assim, uma coisa a fundo, como você falou, senão a gente vai ficar 15 anos só estudando estatística. Mas a gente precisa saber como as coisas funcionam, como a importância mesmo da teoria, porque porque hoje em dia a gente já tem muita biblioteca que faz assim um modelo, tipo, uma linha, que a gente consegue fazer em uma linha. Só que como que a gente vai melhorar esse modelo? Eu acho que é aí que entra a teoria de algumas coisas, de a gente saber pelo menos o básico das coisas que a gente está estudando, como estatística, álgebra linear, cálculo, os modelos mesmo, as regressões, logística,
linear, outros modelos também que eu acho que a gente tem que saber como é que funciona. É isso. Eu levei também aí mais ou menos uns 6 meses para conseguir meu primeiro emprego de júnior. Com 3 meses eu já comecei a aplicar para algumas vagas, mas acabei não sendo aprovada, estava cedo. Mas também dividi minha frente de estudos como a Mari, dividi em 3 frentes, então programação, que eu comecei por Python, mas podia ser por R, por outra coisa. A frente de visualização de dados, então peguei uma ferramenta ali para poder construir relatório e trazer esses visuais. E a frente de modelinhos, então peguei ali os problemas principais de classificação, regressão, clusterização, e comecei ali a tentar resolver alguns desafios básicos do Kaggle, e fui avançando, então, essas 3 frentes, um pouquinho cada uma ao longo desses 6 meses. Mas acho que, como o Vitor comentou, esse momento de me sinto pronta, alguém já pode me pagar para eu fazer isso, cara, ele não chega, assim. Demora muito, porque é uma área muito grande, então você sempre vai ter coisas a aprender, a melhorar, então não vai chegar, assim. Mas o que eu fiz foi delegar para a empresa essa missão de dizer se eu estava pronto ou não. Então, eu fui me aplicando, assim, e levando alguns nãos, até que uma hora alguém comprou essa ideia aí, mas levou uns 6 meses. Acho que eu posso falar um pouco aqui também. Quando eu decidi aplicar, quando eu decidi migrar para a carreira de ciência de dados, eu estava muito infeliz no meu trabalho naquele momento. Então, eu queria sair o mais rápido possível. Então, eu comecei a aplicar assim que eu falei, quero fazer isso, sabe? E acho que o meu caso é um pouco diferente, porque eu já tinha a base estatística e matemática, mas eu não tinha a base de programação tão forte. Então, o que eu comecei a fazer foi fazer projetos e divulgar no LinkedIn. Eu pegava alguma coisa que eu achava bem interessante, que eu sabia que outras pessoas também iam achar, iam comentar, ia dar algum tipo de divulgação. Então, por exemplo, coisas sobre política, coisas sobre investimento em educação. Sempre que eu fazia um projeto sobre isso, tinha, sei lá, vários comentários e vários recrutadores vinham por causa disso, sabe? Vinham conversar e tal. Eu também tomei bastante rejeição no começo, e são as rejeições, algumas fazem sentido, obviamente, mas outras que são assim, tipo, não tem nenhum feedback, sabe? Tipo, por que você me rejeitou? Tipo, pô, fiz o negócio certinho, resolvi todas as perguntas e tal. Pode ser alguma coisa interna da empresa, mas é muito ruim para o candidato não saber, sabe? E a minha decisão no final de para onde eu iria, né? Isso foi antes do mestrado. Eu acabei indo para a Wildlife, mas não fui como cientista de dados. Eles não me contrataram como cientista de dados. Eles me contrataram como analista de dados, mais ou menos. E eu estava trabalhando junto com o cientista de dados e eu meio que tinha um acordo informal de que, se você mandar bem, em 6 meses a gente promove a cientista de dados. Então, acho que essa é uma opção também. Se você não está conseguindo entrar num time bom de ciência de dados nesse momento, porque você não tem experiência, entrar numa outra vaga e conhecer as pessoas e demonstrar que você é bom é uma opção. Acho que esse ponto que o Matheus comentou agora, né, dessa migração de vaga dentro da empresa é uma boa estratégia, assim, foi o que eu fiz também, né, eu entrei como estagiário lá na DP6, estagiário de Business Analytics, né, aí eu fiquei um ano lá, fiquei 1 ano e meio, fui efetivado, e aí lá dentro tinha um curso de capacitação, né, em ciência de dados. Eu também estudava por conta, assim, fazia parte do grupo Turing, que é um grupo de inteligência artificial da USP, né, enquanto eu ainda estava fazendo a minha graduação em letras. E aí lá também que eu estudei bastante NLP, e também tive toda assim, uma visão geral assim da parte de estatística e das bases matemáticas. Então aí eu fiquei, né, assim, 1 ano e meio, né, como BA, mais ainda esses 6 meses, né, da capacitação para ir dentro da própria empresa migrar para a área de ciência de dados. E aí uma coisa que
assim que eu entrei, eu já sabia que eu tinha interesse, né, em ciência de dados, mas no programa de estágio não tinha vagas, né? Era só para engenheiros de dados e business analyst. E aí, lá dentro, eu já fui correndo atrás, falando com as pessoas cientistas de dados lá do time, pedindo dicas, mostrando esse interesse, né? E aí, quando já surgiu a oportunidade, né, aí eu consegui fazer essa migração. Então, foi uma mudança, assim, mais contínua, né? Mais ali passo a passo, e que daria para dizer, assim, que foram esses 2 anos, né? Até realmente virar cientista de dados. Boa. Eu acho isso super interessante, porque, inclusive, eu vi esses dias no LinkedIn um recrutador sugerindo isso, que era de que, às vezes, a transição de você entrar, por exemplo, como um analista de dados, um analista de negócios, e ficar um tempo e depois migrar para cientista de dados, pode ser mais fácil do que você migrar direto para cientista de dados, porque, às vezes, os requisitos são mais abrangentes, assim, então você consegue, por exemplo, com SQL, com Power BI, já iniciar com uma analista de negócio, depois migrar e estudando só a parte de, por exemplo, machine learning e estatística, e programação e estatística. Então, inclusive, isso que o Matheus e o Iago falaram eu acho que é super verdade. Inclusive, eu iniciei como analista de dados e depois eu virei um cientista. Então, sou um exemplo vivo aí que isso é possível. E também a Letícia tinha comentado algo que eu acho super válido também, que é em relação a, tipo, como você sabe se você tá bom o suficiente é você prestando processo seletivo. Então, tem muitas empresas de fora, se você vai no LinkedIn, por exemplo, tem lá vagas remotas, vagas no Brasil. Então, eu acho mega válido você prestar para realmente aprender e às vezes nem só para você absorver o que as pessoas perguntam, como que você tá de cada coisa. Então, você se testar para você saber justamente onde que você precisa lapidar mais. Pô, preciso aprender mais programação. Aqui me perguntaram como que não sei, por exemplo, como que funciona uma árvore de decisão e eu não sabia explicar o algoritmo em si. Então, acho que essas duas dicas aí são dicas de ouro, assim, que vocês deram. E eu acho que tem uma pergunta aqui que ela tá no top 1 aqui das mais votadas do pessoal, que se apenas cursos livres já dão conta de você aprender Data Science. A Mariana comentou do DataCamp. E aqui, por exemplo, para pessoas que estão migrando de carreira, MBA pode ser uma boa opção? Eu acredito que seja aquele MBA eu não sei se é um MBA tipo o padrão, mas aqui eu vi que tem muito MBA de Data Science e Analytics também. Então, assumindo esses dois aí. Vocês acham que é uma boa opção você já começar no MBA para migrar para ciência? Ou cursos básicos, cursos livres, DataCamp? Acho que tem outros aí. Acho que, na verdade, tem muitos. Já dão conta de ensinar a base de ciência de dados. Eu posso falar. Então, eu gosto muito de cursos livres, porque eu acho que a gente tem que colocar a mão na massa. A teoria também é muito boa, e a prática também é muito importante. Eu acho que já estudando mesmo em cursos livres, existe o Kaggle também. Todo mundo fala do Kaggle, mas o Kaggle é muito bom, tem conjuntos de dados muito bons lá, que é um site de competição de machine learning, que não só é o conjunto de dados que você precisa, que vai desde o início, é um conjunto de dados cru, que você precisa tratar esses dados e depois você precisa aplicar machine learning dentro dele. Então, eu acho que ter um projeto, essa semana ou esse mês eu vou pegar duas competições, eu vou tratar esses dados e vou colocar o machine learning dentro dele, vou tentar prever alguma coisa. Tem vários cursos, tem vários datasets legais, muito legais mesmo, e a gente continua praticando, porque eu acho que a prática também leva a gente, não só à perfeição, mas assim, a gente melhora muito. Então, eu gosto muito de cursos livres. Se MBA também tem, no final, você tem um projeto. Eu acho legal também, mas eu acho que leva muito mais tempo. Então, não sei quanto tempo você está querendo, assim,
não sei, 6 meses, 1 ano, porque eu acho que leva muito tempo. E no final, para você ter um projeto, só que você pode fazer já esse projeto sem estar no MBA. É o que eu acho. Eu gosto bastante de projeto também, Mariana. Eu acho que é uma das maneiras mais interessantes de você aprender, não só na prática, mas também a própria teoria, assim, porque você está ali pensando sobre as consequências do que você está fazendo, sabe? E eu até sugiro, eu gosto do Kaggle, acho que é um lugar muito legal, toda a proposta, mas eu acho mais legal ainda você criar seus próprios dados ou você encontrar eles em outros lugares. Então, eu usei bastante dados públicos, porque ali é a realidade mesmo, né? Tipo, é um cara que foi lá e criou aquilo ali para você. E para você não, ele criou aquilo ali porque tem a lei de acesso à informação. É, e ou então você gerar os seus dados. Eu fiz um projeto que eu fiz um scraping do Twitter. Não, mentira, eu usei a API do Twitter. Fiz o scraping em outros sites e tal. Então, isso eu acho bem legal. Você também gerar seus próprios dados. Eu também gosto de cursos. Meu problema com cursos é que eu acho que muitas vezes eles dão tudo mastigado e você meio que fica... Tem muita gente que está viciada em curso. O cara vai fazendo vários cursos, curso. Tipo, tem um limite ali, sabe? Você não vai aprender tanto assim. Se você estiver fazendo o básico de ciência de dados, sabe? Obviamente, se você for se especializar em alguma coisa, aí tem vários cursos interessantes para fazer. E o último ponto que eu ia fazer sobre MBA, e acho que é difícil falar no geral, né? Tipo, cada curso é diferente e tal, mas acho que tem muito curso que você vai pagar muito caro e você vai ter um benefício muito questionável. Acho que a primeira coisa que eu faria é perguntar para pessoas que fizeram aquele curso, antes de você se inscrever nele. Tipo, cara, você conseguiu um emprego bom depois desse curso? Eu fiz isso com o mestrado, eu fiz isso com qualquer coisa que eu me inscrevi, assim, que tive que pagar, porque senão o retorno do investimento não vale a pena, né? E eu não sei quem perguntou, né, essa questão do MBA, mas se você estiver falando de MBA em outros países, que aí é outra questão, né, é um negócio diferente, eu acho que não vale a pena se você quer assistência de dados. Acho que MBA é mais para quem quer ser a parte não técnica. Boa. Essa parte de ter os projetos, acho que até tem uma outra pergunta aqui que estão fazendo, mas antes de fazer ela também, eu acho que uma forma muito boa de você estudar o primeiro curso, né? Mas também tem isso de você ficar, tipo, acabar ficar viciado em receber o conteúdo mastigado e não... Porque às vezes quando você vai fazer, é bem diferente de quando você está olhando no curso ali. Então você tem o conteúdinho por exemplo, sei lá, importa do scikit-learn e depois dá um randomforest.fit. É muito diferente de você, tipo, programar a random forest e saber o que ela está fazendo por trás. Então, pelo menos eu acho que eu acho bem importante, eu aprendi muito quando eu tentei fazer os modelos na mão, assim. Então, fazer a decision tree na mão, tipo, fazer uma classezinha ali e tentar aprender como que ela reparte ali, por exemplo. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou. Mas, bom, voltando para a parte dos projetos, eu acho que tem uma pergunta muito boa que é qual é o peso desse portfólio na hora de prestar o processo seletivo? Se vocês acham que é essencial ter um portfólio com vários projetos, ou é melhor ter, tipo, poucos projetos, mas projetos muito impactantes, ou vocês acham que é, tipo, ou ter um projeto em NLP, ter um projeto não sei, o projeto do Titanic, por exemplo, vários projetos. Qual a opinião de vocês? Acho que, por exemplo, a Letícia e o Iago podem comentar também. Eu gosto muito da ideia de portfólio. Foi algo que me acrescentou bastante, tanto no sentido de documentar os meus estudos, quanto de proporcionar essa confiança maior nas entrevistas, porque eu não tinha graduação na área, eu não tinha nenhum cargo anterior na área, então eu não tinha nada ali ao meu favor que mostrasse que eu podia ser contratada e realmente entregar. Então, documentar os meus projetinhos do Kaggle ou de outros lugares e os meus estudos dentro de meu portfólio, que no meu caso era um blog no Medium, mas que pode ter N formatos, enfim, o formato que for te manter mais constantemente motivado para alimentar aquilo.
me ajudou muito a mostrar tudo que eu sabia fazer, né? Então, eu mandava meu currículo, mandava o link do meu portfólio, e na hora de entrevista, se me perguntava se eu já tinha feito algo de classificação ou de regressão, eu conseguia responder, olha, eu fiz esse projeto, utilizando essa base, encontrei tais e tais desafios e tais resultados. Então, isso emocionalmente me deu mais confiança, eu senti assim. E como o Matheus falou, o Kegel é um lugar bem interessante, mas também é um lugar bem batido. Titanic, Boston House, que é de produção de apartamento. Cara, isso aí todo mundo já fez, assim. Então, o que eu procurei fazer foi encontrar problemas principais ali de classificação, regressão, clusterização, enfim, o básico, mas que conversassem um pouco com o que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, prever preço de apartamento não me dizia nada, mas prever emissão de carbono a partir de uma base de dados de informações de carros, isso conversou muito comigo, assim, então, além de me manter mais motivada ali na execução do projeto, eu conseguia falar dele muito melhor, enfim, e o portfólio tinha realmente mais a minha cara, assim. Então, uma dica que eu daria sim, eu acho que o portfólio é muito, muito bacana para aprendizado, mas também para tentar personalizar ele o máximo possível, assim, encontrando bases diferentes e que conversem com o tipo de problema que você pensa em resolver no mundo real, assim. Então, se for mais para NLP, buscar mais projetos nesse sentido e por aí vai. Eu acho que os projetos, eles acrescentam muito, assim, para você consolidar, né, o que você está aprendendo e também identificar, né, que lacunas que você tem de conhecimento, né? Eu, assim, estou tentando lembrar de processos seletivos que eu fiz que a pessoa que estava me entrevistando tenha, de fato, perguntado sobre alguma coisa do meu portfólio. E eu acho que não, mas aí que nem a Letícia comentou, né, de citar, né, os projetos feitos no portfólio, foi algo que acabou me ajudando, então eu não sei se o portfólio em si ele é muito olhado por quem está recrutando, mas ele te dá uma confiança, assim, de você já mostrar alguma coisa concreta, né, que você conseguiu realizar, né, e assim, acho que esse ponto do Matheus também de ir procurar outras fontes de dados, né, também é muito legal. Eu fiz um projetinho, né, com os dados do PNAD, né, que é Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, acho que é isso, né, mas é ligado ali ao censo, né. Um projeto também que eu fiz com o grupo Turing, né, que dentro do núcleo de NLP foi um classificador dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, que o Fernando Pessoa ele criava meio que alter egos dele, né? E cada um tinha uma característica, um estilo de escrita. E aí a gente então foi e desenvolveu um classificador, né? E assim, coisa bem simples, né? Utilizar um TF-DF, né? Para fazer o embedding dos poemas e aí então poder fazer a classificação, né? E isso é algo que eu sempre busquei né, trazer para as entrevistas, né? E aí junto com também a experiência dentro ali do mercado de trabalho, né? Então trazendo essa parte aí de BA, de análises exploratórias, né? Então, eu acho que tudo isso vai, né, somando, né, e só tem a contribuir quando você está nessa fase aí, né, da busca do primeiro emprego. Eu vou complementar o que o Iago falou. Eu também, nas minhas entrevistas, ninguém também me perguntou do portfólio, mas me perguntaram muito se eu já tinha trabalhado com dados estruturados, não estruturados, com classificação, regressão, e que era para citar um deles. Então, o projeto que a gente fez. Então, eu acho que por isso que é muito importante o estudo e fazer também um projeto na qual você consiga falar com clareza para o recrutador. Isso é bem legal.
Acho que uma dica também bem legal nessa linha do que a Mariana falou é você conseguir treinar, explicar o seu projeto para pessoas com nível de conhecimento sobre data science diferentes. Então, você consegue explicar para uma criança, para um adolescente que nunca fez cálculo, que está ali no ensino médio, para um product manager, que é um cara que sabe ali o negócio, mas não sabe a ciência de dados, e para um cientista de dados, que é um especialista que entende aquilo ali super bem. Acho que para qualquer projeto que você fizer, é legal você conseguir ter o seu discurso, pensar o que você quer falar para cada um deles e como falar isso. Boa. Só deixa eu rapidinho. Pessoal, eu vou lançar, então, como a gente tá um pouquinho um pouco mais da metade da roda de conversa, acho que vale a gente rodar aqui uma enquete que normalmente a gente faz no meio do Meetup, para a gente conhecer um pouco mais de quem está assistindo, o que vocês estão achando, colher um pouquinho de feedback. E aí eu acho que, Marcelo, se você conseguir rodar a enquete, então vai aparecer um pop-up aí para vocês, se vocês puderem responder. Boa. Se vocês puderem responder, depois a gente consegue compartilhar o resultado e vocês vão conseguir ver depois. Mas, ok, off-topic. Voltando. Que a gente estava comentando dos projetos, né? Eu acho que tem um comentário aqui no chat que ele é mega útil, na verdade, que é o comentário do Gustavo aqui, que ele fala que tem um site brasileiro que chama Base dos Dados. Inclusive, eu já utilizei esse site e ele tem muitos datasets públicos dentro do Brasil. Então, dataset de, por exemplo, investimentos de municípios, datasets de, por exemplo, de empregados, mas só que está tudo sanitizado. Então, você não tem o registro da pessoa em si, mas você tem os dados. Então, por exemplo, para esses projetos que tem por exemplo, um impacto mais forte, assim, por exemplo, temas mais relevantes para que não, por exemplo, não que seja um Titanic que muitas pessoas acabam fazendo, ou aquele de Boston, das casas. Esse site acaba sendo uma boa oportunidade justamente para você ter uma ideia mais ou menos do que você pode fazer. E, bom, aqui acho que tem uma pergunta também bem interessante. Tem várias perguntas aqui perguntando de quais são os melhores cursos ou materiais. Bom, eu acho que antes disso, eu acho que seria interessante responder uma pergunta aqui que também está bem votada, que é: se vocês quando vocês estavam estudando, vocês começaram estudando estatística, machine learning, ou depois já foram, machine learning, na verdade não, né? É tipo statistical learning, e depois foram para a parte de programação, ou vocês fizeram o inverso? Acho que no caso do Matheus, ele acabou estudando mais programação, né? Por causa da base dele, que ele comentou de matemática, estatística. Mas, por exemplo, a Mariana, a Letícia, Iago, vocês começaram estudando por estatística ou pela parte de programação e depois inverteram? Posso falar. Eu comecei estudando por programação, até porque o meu mestrado pedia programação, então eu tive uma base de Python, que eu acho que todo mundo tem que ter uma base de uma linguagem. E quando eu entrei na área mesmo, para a área de ciência de dados, eu comecei a estudar, assim, não é que eu comecei a estudar, porque dentro de ciência de dados já tem uma parte de estatística, então para a gente explorar os nossos dados, a gente usa bastante estatística. Então, foi aí que eu comecei a usar a estatística. Mas primeiro eu comecei com programação básica para pesquisa operacional, que era do meu mestrado. Bom, eu comecei, como eu comentei, eu dividi em 3 frentes, então meio que foi ao mesmo tempo. A frente Python, a frente estatística e a frente visualização. O que tem muito a ver com o jeito que eu aprendo, então se eu tivesse que ficar em um tema só, talvez isso me cansasse um pouco mais. Então eu fiz como se fosse uma grade de faculdade em que eu avançava nessas 3 frentes ali 1 horinha por dia, e aí ia tentando trabalhar nelas meio que juntas, então eu comecei mais ao mesmo tempo. E aí, na linha do pessoal que está perguntando muito qual que é o curso, né? Qual que é a melhor forma de estudar, eu acho que mais do que MBA ou curso livre ou pós, eu acho que tem muito a ver com o jeito que você aprende.
Então, eu, por exemplo, eu não me dou bem com bootcamp, me deixa estressada, eu prefiro muito mais um curso self-paced, que eu consigo ir ali fazendo um pouquinho por dia. Então, no fim do dia, eu acho que é muito mais sobre ter esse autoconhecimento sobre o seu aprendizado e encontrar cursos que têm uma metodologia que converse com isso, né? Então, eu recebo, às vezes, mensagem de gente me mandando grade curricular de cursos, perguntando se é boa. E, cara, sempre vai ser boa, dificilmente vai ser completa, porque dificilmente o único curso vai te dar tudo. Acho que ciência é uma área muito abrangente, então, com certeza vai ser mais de um curso. Mas acho que no fim do dia a pergunta é outra, né? A pergunta é mais sobre qual que é o método de ensino desse lugar, né? É um método que vai te manter engajada ali. Então, ter esse conhecimento do jeito que você aprende ajuda bastante aí a dividir as frentes de estudo, escolher curso, enfim, tudo relacionado a esse plano aí de aprendizado. Acho que a minha resposta assim, para essa pergunta é muito parecido com a resposta da Letícia. Eu também não, sei lá, eu me interesso por muitas coisas ao mesmo tempo, então acho que não dá nem para dizer assim, eu estudei primeiro isso, depois aquilo. Acho que foi meio que tudo junto. Eu já tinha assim uma base de programação por conta do curso técnico que eu fiz, né, junto com o ensino médio. Então, eu foquei mais ali em estatística e os algoritmos de machine learning. Mas, assim, eu não vejo muito como esse caminho, assim, linear, muito bem definido de eu vou estudar primeiro isso, depois eu estudo aquilo, e aí você vai lá e tem uma lista de 500 tópicos. Agora eu estou pronto para me candidatar para uma vaga, né? Eu acho que é muito, assim, até, assim, uma coisa que os projetos ajudam, né? Que é, primeiro você já tem aquele foco, eu quero resolver esse projeto aqui, eu quero classificar tal coisa, ou então fazer alguma regressão de tal coisa, e aí, então, você vai indo atrás do conhecimento necessário para resolver aquele desafio, né? Porque assim, um ponto, né, que o Vitor comentou, de, nossa, ficar 15 anos estudando, assim, se você ficar 15 anos dentro da área de ciência de dados, você vai passar 15 anos estudando, né? Não tem jeito, porque sempre vai ter ali alguma coisa nova, algum algoritmo novo, então não tem... se você se prender muito, né, nessa visão assim de eu tenho que procurar o melhor livro, né, ou então o melhor curso, vai ser muito difícil sair do lugar, né? Então acho que o ideal é meio que você pensa assim, eu quero resolver tal problema, você já vai, se joga, vai indo ali, você vai tropeçar no meio do caminho, mas é isso que vai fazer você aprender e realmente ter confiança naquilo que você está aprendendo, né? Num curso assim, esses tropeços eles vão ser evitados, né? Quem tiver ali te instruindo vai tentar te tirar essas pedras do caminho, mas que elas fazem parte, né, da sua jornada. Então, assim, a gente tem muitas fontes, né, de estudos por aí, e isso pode acabar causando ali meio que uma paralisia, né, de excesso de opção. Mas se você procurar, né, esses cursos de universidades, do Coursera, EDX, você vai encontrar coisa boa, né? Não vão te ensinar nada muito errado ali, e mesmo se tiver alguma coisa errada, mais para frente você vai revisitar esse tópico e acabar aprendendo a coisa certa, assim, né? Na maioria das vezes, né, você vai estar dentro de um time, então as pessoas vão ali se complementando, então você não precisa saber tudo de ciência de dados, porque ninguém sabe, nem as pessoas que estão ali fazendo pesquisa de ponta, elas estão numa área muito específica ali, né? Então não dá pena, e a perfeição acaba, essa busca pela perfeição
pode acabar atrapalhando um pouco, né? Em vez de você já ir fazer, ficar só procurando qual é o melhor curso de. Eu acho que esse. Iago, eu cortou um pouquinho no final sua fala, tá? Mas acho que deu para entender. Mas eu acho que um ponto mega relevante é esse justamente não querer focar tanto no perfeccionismo, né? Tipo, melhor feito que perfeito, aquele ditado mega, mega batido, assim, né? E acho que aqui o pessoal respondeu a enquete, eu acho algo super interessante, acho que deve estar aparecendo aí para vocês um pop-up, é que praticamente aqui 33% das pessoas estão em tecnologia, mas não ciência de dados, que, por exemplo, seria o caso de um analista, por exemplo, um analista de dados, um engenheiro de dados, e 23% são pessoas fora da área de tecnologia. Então, eu achei mega interessante esse número. Então, tem bastante gente aí vendo a gente que às vezes não está atuando com ciência e possivelmente vai se inspirar no caso da Letícia e do Iago, ou no caso, por exemplo, meu caso, que eu era um analista e acabei migrando para ciência. Aqui a gente tem uma pergunta que foi uma pergunta anônima, mas eu achei muito interessante, que é: quais foram as maiores diferenças que vocês notaram quando vocês, tipo, do que vocês achavam que era data science quando vocês estavam estudando e finalmente quando vocês entraram e começaram a trabalhar como pessoas cientistas, pessoas engenheiras de machine learning e tudo mais. Aí, acho que, por exemplo, Matheus, Mariana, se vocês quiserem comentar. Posso começar aqui. Para mim, uma coisa que me surpreendeu muito eu ia falar uma coisa, mas acho que eu não posso falar. O que me surpreendeu muito é que em uma das empresas que eu trabalhei, as coisas que a gente estava fazendo eram muito mais simples do que eu achava que elas eram. Tipo, eu achava que, pô, o pessoal deve estar usando deep learning, reinforcement learning, uma porrada de coisa, porque o time é muito bom e tal. E de fato, tinham experimentos em coisas novas e tal, mas o ganha-pão mesmo, as principais coisas eram bem básicas. No meu caso, assim, são coisas, não é que são básicas. Eu saí do meu computador, onde eu estava fazendo os meus projetos, estudando para a vida real, que era uma coisa que são, vamos dizer assim, não é um mundo perfeito, sabe? São datasets não estruturados, que você tem que fazer uma limpeza. Então, essa foi assim, a diferença do que eu vi quando eu comecei a atuar mesmo. Realmente você sai da sua cadeira, assim, da sua casa e você está indo para outro lugar, tipo, mexer no outro dataset, e eu acho que realmente só isso que eu vi a diferença, que não é bonitinho, você vai quebrar a cabeça também de vez em quando. É isso. Eu acho que nada te prepara para bases de dados reais, assim, é um nível de higienização muito maior do que qualquer projeto de Kaggle, qualquer base disponibilizada, enfim. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que muitas vezes uma análise exploratória já respondia muitas das perguntas da empresa que eu estava. Então, às vezes, o modelo, que era algo que eu focava tanto, né, em portfólio e nos meus estudos, nem chegavam a ser necessários, assim. Então, ali, chegar a projetar alguns gráficos e fazer análise estatística já respondia muito dos problemas de negócio. Isso era algo que eu não esperava também. Eu acho. Pode falar. Desculpa, É que eu ia complementar, só que eu ia falar, não desanimem, isso você tem companheiros, você tem colegas de trabalho que eles vão te ajudar. E assim, é normal você ter dúvida, isso que eu ia falar. É normal ter dúvida, é normal a gente procurar no Stack Overflow como é que faz uma coisa básica. Ele está ali, o Stack Overflow é seu amigo. Vai te ajudar, então não tenha dúvida, não desanimem. Era só isso. Eu acho que essa questão, assim, né, no mundo real as coisas não são bonitinhas, acho que é o principal baque, assim, né,
Porque, que nem no Kaggle, você tem o dataset e ele fala assim, ó, eu quero que você preveja a coluna tal, esse é o meu target. E no mundo real, às vezes nem isso está definido, né? O que a gente vai prever, vai ser a nossa métrica de interesse ali, né? Isso acho que é o principal, assim, acho que é a principal mudança, assim, né, do mundo ali dos estudos para o mercado de trabalho, né? E também essa questão de ficar limpando dados, nunca vai vir ali do jeito que você espera, vai, sei lá, talvez faltar coisa. Você também pode complementar com outras bases de dados também, né? No Kaggle, normalmente é um arquivo CSV e acabou. Em alguns casos, em algumas competições, tem, sei lá, 2 arquivos. E no mundo real, você vai puxar várias bases de dados de cantos diferentes, que muito provavelmente não vão estar em formato CSV. Você vai puxar aí de algum provedor de cloud, né? E aí juntar isso tudo para então montar o seu dataset e aí partir para análise e exploração e aí só depois ir para modelagem. Porque nos estudos isso acaba sendo bem mais rápido, né? E você já chega ali no modelo em menos tempo. Eu acho que para mim, tipo, um grande choque é que, por exemplo, quando você está estudando, fazendo seus projetos, você tem todo o tempo do mundo para, por exemplo, ficar treinando ali fazendo um grid search, fazendo tudo, e você percebe que, tipo, na vida real você tem, sei lá, um dia para tentar ver se vai dar certo ou não, e se não der, cara, bola para frente. E outra coisa que o Matheus falou, que, pelo menos para mim, eu acho que é algo que é muito importante, assim, que você acaba muitos cursos acabam nem comentando, que é você conseguir explicar, tipo, coisas de data science, que às vezes são coisas mega complexas, para pessoas que não sabem data science. Então, justamente como, tipo, a posição, pelo menos, de cientista de dados, você vai estar ali entre uma posição muito técnica e, por exemplo, analista de negócio ou pessoas que só vão pegar o prediction do seu modelo. E acho que o que o Matheus falou, principalmente para as entrevistas, né? Você saber explicar suas coisas de uma maneira mastigada para quem não sabe tanto dessa parte técnica, mas também de uma maneira você conseguir desenvolver um raciocínio com quem já está imerso nessa parte de ciência de dados. Eu acho que é bem importante e pelo menos para mim foi um choque assim você ter que o quão necessário é você conseguir saber explicar tipo, os algoritmos, o que você está fazendo de uma maneira sucinta e simples, mas de uma maneira que tipo, esteja certa e ao mesmo tempo simples e qualquer um consiga entender. Então, isso acaba... E até a Letícia tinha comentado da comunicação, né? Que a comunicação é um ponto que acaba sendo muito positivo, acho que principalmente por isso, assim. E eu acho que também tem uma pergunta aqui que eu tô vendo aqui que eu acho que inclusive essa da diferença entre o que foi prático ou não, mas a gente também tem uma pergunta para Letícia e para o Iago também de um participante anônimo, que é, para além dos desafios que já foram comentados, o que vocês acreditam que são os benefícios em ter um background não convencional em data science? Então, o que vocês acham que mais agregou assim na percepção de vocês de migrar de uma área não técnica para data science? Eu acho que, pessoalmente falando, a comunicação me ajudou muito, então eu conseguia fazer esse face-out ali entre o time e o cliente, o que me possibilitou estar em posições de gestão, às vezes, sem ter a bagagem técnica, justamente por conseguir fazer essa intermediação. Então, justamente, talvez por ser uma área muito técnica, tem esse espaço para pessoas que têm essa facilidade ali em oratória, enfim, em áreas mais relacionadas a isso. Mas eu acho que é muito sobre abraçar realmente essa sua carreira anterior e usar ela como um diferencial, né? Como um ponto forte mesmo. Porque toda carreira pode agregar, né? Dependendo de como você olhar para ela. Se você trabalhava como cozinheiro, cara, você sabe trabalhar bem sob pressão, você tem gestão de tempo, você tem criatividade. Então, olha a potência que tem, né? Você
se apropriar dessa sua história, dessa forma de apresentar ela e trazer de uma forma que mostre que você é um baita profissional por causa disso também, né? Então, ao invés de se apresentar ali na entrevista quase pedindo desculpas, que, putz, você não é de exatas, mas você vai correr atrás, enfim. Olha como a narrativa muda, né? Quando você pega essa tua carreira anterior e traz como um ponto forte. Então, acho que ajuda muito recrutadores a lembrarem justamente disso, né? Porque é um diferencial também. Eu concordo totalmente com a Letícia, assim, é importante você abraçar, né, a sua formação e não achar que isso vai, sei lá, impactar negativamente nas suas chances e tentar destacar isso, né, quando você estiver numa entrevista. Eu acho que essa parte da comunicação, assim, para mim o curso de letras ele é um grande curso de argumentação, porque as provas, os trabalhos, você está sempre querendo ali defender algum ponto de vista, né, alguma interpretação, uma visão sobre ali uma obra, né, pensando mais na parte da literatura dentro das letras, e você tem que utilizar ali recursos da obra e, sei lá, e a base de teoria literária para defender esse ponto de vista, né? E isso é muito importante quando você está querendo ali comunicar algum resultado, então justificar uma técnica escolhida e trazer esse resultado assim para às vezes ali para um público mais gerencial que ele não tem, né, tanto esse contato com a parte técnica, né, e que aí o foco deles não vai ser assim, exatamente, nossa, que algoritmo você usou, mas assim, o que ele está gerando de resultado, né? E como você consegue impactar ali numa tomada de decisão e defender o seu ponto de vista, né? Para que a decisão tomada seja aquela, né? Que você chegou a partir dos dados que você analisou e da resposta ali que o modelo te trouxe. Boa. Acho que uma pergunta um pouco filosófica que seria o que vocês fariam de diferente se vocês voltassem, sabendo o que vocês sabem hoje, o que vocês fariam de diferente na hora de se preparar para serem cientistas de dados? Ou engenheiros de machine learning também. Eu acho que aquele ponto que eu falei um pouco atrás, né, de não buscar tanto esse perfeccionismo, era, sei lá, talvez eu falando para mim mesmo no passado, porque, assim, eu acho que eu passei muito tempo, assim, inseguro, então ali querendo buscar, né, assim, qual que vai ser ali o livro que eu vou ler, vou estudar ele, fazer os exercícios e assim, acabou, vou cobrir todos os conhecimentos possíveis, né? E aí, sei lá, eu passava muitas vezes mais tempo planejando e procurando, né, o que eu ia estudar do que de fato estudando, assim. Então, acho que esse seria um ponto, assim, que eu mudaria, né? Eu ia, assim, tem esse livro aqui, por exemplo, tem lá o Introduction to Statistical Learning. Assim, se você estudar esse livro, você vai adquirir muito conhecimento ali. Então, pega esse livro e estuda ele. Não fica perdendo muito tempo assim. Mas será que tem algum outro que vai trazer mais assuntos? Assim, existe um limite. O livro não vai ter ali. Ele já tem coisas novas, né? Então, não existe assim, o roteiro perfeito. Então, o que eu faria é só já ir, bora estudar e não ficar me preocupando tanto assim, né, com
assim, com qual vai ser o conteúdo que eu vou buscar. Acho que esse seria o principal ponto, assim, de diferente. Eu posso falar também. Indo mesmo de encontro com o Iago mesmo, que no meu caso foi insegurança, síndrome de impostor. Então, muitas das coisas eu iria. Muitas das vezes a gente não sabe qual a rota se a gente tem certeza daquela rota, né? Então, isso foi uma das coisas que eu faria diferente, muitas das vezes eu também quis parar, não quis continuar o curso, ou deixei, foi exatamente a mesma coisa com o Iago, ou planejava mais do que agia, então isso era uma das coisas que eu faria diferente. Não deixar só. Termina o curso. Depois você vai mapear e ver o que faltou. E com certeza você vai sair com uma bagagem melhor do que como você entrou. Então, isso eu acho que é essencial. Cara, eu acho que eu teria sido mais organizada com os meus scripts desde o começo, assim, no sentido de ter eles bem documentados em pastas dentro de um repositório, porque aconteceu muito de eu me deparar com desafios no âmbito profissional, ou bugs, enfim, que eu já tinha resolvido de alguma forma, eu já sabia como fazer, e não conseguia me achar dentro de todos os meus notebooks e tudo que eu já tinha feito, como encontrar aquela resolução. Então, acho que manter tudo bem organizado, você cria seu próprio catálogo ali de resoluções que junto com a ajuda do Stack Overflow aí não tem nada que te pare, assim. Eu teria começado a estudar programação mais cedo, acho que desde o primeiro ano da faculdade, talvez até antes da faculdade, acho que no futuro, acho que as pessoas vão aprender programação à medida que elas são alfabetizadas, assim. Mas, enfim, e também eu queria ter conhecido ciência de dados enquanto eu estava na faculdade ainda, que é bem mais fácil você transicionar quando você ainda está ali estudando e quando você já está fora do mercado é um pouco mais difícil. Boa. Inclusive, eu acho que estão comentando aqui no chat, o Iago tinha comentado do livro Introduction to Statistical Learning. Inclusive, esse livro tem de graça na internet, e até uma coisa para comentar é que tem um curso na EDX também de graça, que ele é meio que um guia para o livro. Então, o livro é excelente e também tem um curso para, se você quiser fazer o curso e o livro, é bem legal. Acho que o Matheus também tinha comentado aqui no chat da especialização de Machine Learning do Andrew NG. Eu acho que foi um dos primeiros cursos que tiveram em Machine Learning, acho que ele lançou lá para 2013, 2014, não vou saber agora, mas faz bastante tempo. E ele está lançando, inclusive, o Data aqui agora, Data o Meetup, mas ele vai lançar uma edição, pelo visto, revisada em Python, então parece ser bem interessante. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. Eu acho que eu vou passar agora para a última, que... E aí, na verdade, a gente tem 44 perguntas aqui, então a gente pode ir respondendo depois offline. Mas eu acho que uma pergunta é o que vocês veem para o futuro, o que vocês acham que vai ser necessário para pessoas que vão se preparar, por exemplo, estão começando agora na faculdade ou estão começando a se inteirar mais em ciência de dados agora. Qual é o que vocês imaginam que vai ser necessário no futuro para essas pessoas? Eu acho que essa pergunta ela é um tanto difícil, assim. Já era uma pergunta filosófica, agora já vem outra, pois né? Na sequência. É um pouco difícil, assim, saber o que talvez de diferente que possa ter, assim, no futuro. Eu acho que tudo que a gente comentou ainda deve continuar valendo pelos próximos anos, né? Não sei, que tem muitas ferramentas, né, de AutoML, né, que se fala, que prometem ali que você joga os dados e ela já vai trazer uma resposta, e aí o papel do cientista de dados vai ser muito mais ali de interpretar aquilo do que de fato modelar.
Eu, particularmente, não confio tanto nisso, assim, pelo menos a curto, médio prazo. Eu acho que ter conhecimento do negócio que está sendo modelado ali é fundamental. Mas, assim, talvez acho que essas ferramentas podem ajudar mais, assim, para você, pelo menos, dar uma filtrada ali em que técnicas usar, talvez ali encurtar o caminho, mas não acredito que vá mudar tanto assim do que a gente falou agora de como é o trabalho de ciência de dados. Mas, assim, quem sou eu, né, para saber como vai ser ali no futuro? Não tem nenhum modelo aí que consegue predizer isso para a gente. Né? Eu diria que assim, o que a gente falou agora ainda deve valer por alguns anos. Acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas eu daria uma atenção especial, talvez, para MLOps, então, para essa parte de machine learning, pensando num deploy bem produtizado, dentro de uma esteira, acho que é uma área que está ganhando bastante força aí. E não tanto para o futuro, mas bem para o presente, mas estudar, então, estruturas de clouds, né? Acho que a maioria das empresas está dentro das clouds, então aprender a desenvolver e deployar modelos dentro desses provedores também para o presente, agora também acho que vai ganhar ainda mais força para o futuro. Isso. Eu concordo com a Letícia. Eu acho que aqui eu tenho visto bastante esse push, né, esse empurrão para engenharia de machine learning e MLOps. Então, o cientista de dados está menos requisitado hoje do que o engenheiro de machine learning. Agora, eu também acho que, assim, tipo, tudo isso é meio especulação, né? Como o Iago falou, assim, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Eu acho que a estratégia melhor para um indivíduo é você garantir que você entende a base, né? As coisas que não vão mudar de um ano para o outro. Assim, cálculo não vai ser reinventado ano que vem. A chance disso acontecer é muito baixa. Então, eu focaria em garantir que você sabe essas coisas e que você está aprendendo no seu trabalho. E aí, naturalmente, você vai, quando surgirem os novos instrumentos, você vai aprender eles mais rapidamente. Agora, se você não tem a fundação, você sempre vai estar para trás. Você nunca vai conseguir catch up com o que está acontecendo. Boa. Nossa, desculpa aí pelas duas perguntas aí filosóficas. Bom, acho que a gente falou bastante desde a jornada de vocês até o que esperar do futuro. Então, acho que com isso a gente consegue encerrar a nossa roda de conversa. Então, gostaria de agradecer novamente a participação de todos vocês, do Iago, da Mariana, da Letícia e do Matheus. As perguntas aqui que sobraram, eu vou tentar responder algumas. Eu não sei se vocês vão ter acesso ainda, mas se der, responder offline. E lembrando que esse meetup ele vai ficar gravado e ele vai para o nosso canal do YouTube Building Nu. E não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais para ver os próximos meetups e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela participação. Não só dos convidados, mas todo mundo que está aí assistindo. Obrigado também por mandar as perguntas. E é isso. Boa noite, pessoal. Para quem está no Brasil, boa tarde ou bom dia para quem está em outras partes do mundo, como o Matheus. Então, muitíssimo obrigado a todos.